Se você clicou nesse vídeo, com certeza você é fã de anime. E como todo bom fã de anime, principalmente da categoria Shonen, eu tenho a plena convicção que você já se imaginou usando uma das inúmeras técnicas poderosas que essas obras já nos apresentaram. Nem adianta mentir, eu sei que você já tentou ativar um olho especial, já tentou virar um Super Saiyajin, fazer um clone, ou quem sabe colocar o nome de uma certa pessoa que você não gosta muito num certo caderno especial. Que os animes têm diversos poderes interessantes, isso não dá para negar, mas algo que também não dá para negar é que da mesma forma que existem diversos poderes incríveis, existem também aqueles que você se pergunta qual é a lógica deles? E é sobre esses que nós iremos abordar hoje. E aí, Gnower Master aqui para falar de animes. Essas obras incríveis que todo ano vêm nos surpreendendo cada vez mais com projetos e propostas inovadoras. Ano após ano, surge sempre um anime que acaba por se tornar no queridinho dos fãs. E todo bom anime, principalmente Shonen, que é o núcleo desse vídeo, sempre tem uma boa história, personagens interessantes, momentos emocionantes e, acima de tudo, poderes incríveis de tirar o fôlego. Quando se fala de anime shonen, um dos pontos que com certeza passa na tua mente são os poderes que cada obra apresenta. Como fã desse universo, tal como tu que estás aí do outro lado, nós estamos habituados a ver o Luffy a esticar o corpo quase que de forma ilimitada, o Goku a atingir um novo patamar de poder, o Naruto a fazer clones, o Saitama a derrotar qualquer um com apenas um golpe, e por aí vai. Neste vasto multiverso dos animes, em que uns foram abençoados com poderes incríveis, com capacidade para destruir planetas inteiros, existem aqueles que infelizmente não tiveram a mesma bênção e acabaram recebendo algo não tão agradável. Antes de irmos para os poderes não tão agradáveis dos animes, é importante refletirmos que criar um sistema de poderes não é algo simples. Autores como Eiichiro Oda, Masashi Kishimoto e outros por aí fora precisam de centenas de personagens em seus universos para deixar a obra mais completa. E na hora de criar poderes para cada um deles, com certeza ia chegar um momento em que a criatividade iria simplesmente tirar férias. E como resultado disso, somos apresentados personagens com poderes que funcionam apenas em situações específicas, mas que na hora de sair no braço, que é a parte que realmente importa no anime shonen, os poderes não são lá grande coisa. Agora que já refletimos sobre o quão difícil é criar um sistema de poderes, podemos partir para o vídeo, certo? Errado. Como é que eu vou para o tópico principal se você ainda não se inscreveu nesse canal? Você poderia, por obséquio, se inscrever nesse, até então, pequeno canal sobre cultura pop? Please. Junto da sua inscrição, você poderia também deixar o like e ativar o sino das notificações? Meu querido homólogo, já fez isso? Muito obrigado. Agora, sem mais enrolação, bora para aqueles que, para mim, são os piores poderes já apresentados nos animes. Começamos com Pulo, Jojiro Tagajo, Charlotte. A propósito, se você ainda não assistiu Charlotte, assista, você não vai se arrepender. Tem apenas 3 episódios. Mas voltando ao personagem, Jojiro Tagajo, um nome estranho, espero que tenha mencionado bem. O Jojiro Tagajo é um dos exemplos mais criativos e dolorosos de como uma habilidade excelente pode se tornar num fardo. Embora o nome da habilidade dele seja Pulo, na realidade ele tem apenas super velocidade, que é um excelente poder por sinal, mas que na prática, no caso dele, esse poder te transforma basicamente numa... como é que eu posso dizer? Numa bala perdida. Que tiro foi esse? Diferente de velocistas como Flash, Mercúrio, A-Train, que podem correr tendo o controle total da sua habilidade, o Jojiro não possui nada disso. Uma vez que ele começa a correr, ele simplesmente perde o mecanismo de desaceleração. E olha que isso só piora. O personagem só consegue se movimentar em linha reta. Por mais que ele queira, ele não consegue parar no local onde deseja. E por causa dessa habilidade limitada, ele acaba sempre batendo em objetos e pessoas. Isso me fez lembrar da luta do A-Train com o Sr. Maratona. Eu sei que não tem nada a ver, mas lembrei disso. Mas voltando ao Jojiro, por causa dessa limitação, ele é obrigado a usar equipamentos de proteção para evitar ferimentos. Você mesmo acha que isso é útil em um combate?
Da maneira que o poder dele é limitado, provavelmente o inimigo não vai precisar fazer nada. É só deixar ele correr, esperar ele ficar cansado, ou mesmo desviar no último momento. E aí ele simplesmente passa e bate no local qualquer. Seguimos com Jake no Mi, Kelly Funk, One Piece. Tinha que ter One Piece aqui. Em um universo onde existem frutas que te permitem manipular almas, criar terremotos, anular poder de outras frutas e por aí vai, surge ela, a incrível, a incomparável, a única e espetacular Jake no Mi, ou simplesmente a fruta da jaqueta, ou casaco como nós falamos. Essa é sem sombra de dúvidas uma das Akuma no Mi mais bizarras de One Piece. Ao contrário das outras paramécias que te dão poderes para atacar ou mesmo se proteger dos inimigos, essa simplesmente te torna em um acessório passivo. No momento em que o usuário se transforma, ele perde toda a mobilidade. Se não tiver ninguém por perto para simplesmente usar ele, já que ele é um casaco, ele pode simplesmente ser chutado, queimado ou lançado para o mar. O único lado positivo dessa habilidade é que uma vez que o alvo veste o casaco, a pessoa tem controle total sobre o corpo do hospedeiro. Caso contrário, de nada serve. E caso ele decida usar o corpo de um aliado como hospedeiro para enfrentar um inimigo em comum, é fundamental que o aliado também seja forte. Caso contrário, adivinha? Nada feito. Tudo bem que o anime apresenta o Kelly junto do ser humano Bob, que foi o hospedeiro e é forte até certo ponto. Mas e se o Bob não existisse? O que seria do Kelly? Seguimos com Level Laser, Yuga Aoyama, My Hero Academia. O típico poder que vem acompanhado do estado médico. E sim, pessoal, eu sei que atualmente as coisas já não estão assim e que ele já não está limitado em usar apenas um umbigo. Mas aqui irei analisar apenas as coisas como eram no princípio, ok? O Level Laser do Yuga é o exemplo perfeito de como uma individualidade pode ser brilhante na teoria e um desastre biológico na prática. Diferente dos outros heróis, cujos corpos se adaptaram naturalmente aos seus poderes, o corpo do personagem não é 100% compatível com o laser. Sem o seu cinto tecnológico, o laser simplesmente sai sem controle. Ele não tem controle sobre o próprio poder. O cinto atua mais como uma válvula de segurança. Se o equipamento for danificado em uma luta, ele se torna um perigo não só para si, mas também para todos os seus aliados. O caso dele é mais ou menos como o do Ciclope dos X-Men. Eu poderia me estender mais sobre o Scott Summers, mas como ele não faz parte do tópico do vídeo, então é melhor deixar para outro dia. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando os poderes do Ciclope, é só deixar nos comentários. Mas voltando ao Yuga, em um combate corpo a corpo, qualquer dano ao cinto deixa ele praticamente desarmado. Sem contar que se ele usar demais os seus poderes, ele fica com dores de barriga. Imagina você com esse poder e ter que pedir um tempo no teu inimigo porque estás com dor de barriga. Really, nigga? É mais fácil começar a escrever o testamento do que esperar a misericórdia do inimigo em um combate de vida ou morte. Seguindo pro próximo, Fuku no Mi, Kinemon, One Piece. Sim, Knowers, de novo One Piece. E eu sei que você gosta do Kinemon, da história dele e principalmente da saga de Wano. Mas não tem como negar que a Fuku no Mi é o ápice da inutilidade ofensiva. Em um mundo onde as pessoas se transformam em magma ou dragões, o Kinemon simplesmente ganhou o poder de ser um estilista instantâneo. Ele é basicamente o Jacques Leclerc de One Piece. Jamais. O maior problema prático dessa fruta é o método de ativação. Para transformar algo em roupa, Kinemon precisa colocar um objeto inanimado, como uma pedra ou uma folha, em cima da cabeça do alvo. E embora ele tenha essa fruta que pode ser útil para missões de infiltração e disfarce, você sabe qual é o papel dele? Ele é simplesmente um samurai. Me responde, para ti, faz sentido um samurai ter poder de trocar de roupa? Não é mais fácil colocar um poder de criar espadas ou armas para ele? Ah, mas criar armas seria demais. Seria o quê? Pensa comigo. A Big Mom manipula almas. Barba Negra anula Akuma no Mi. Barba Branca cria terremotos. O Luffy se transforma praticamente em uma entidade. E você acha que criar armas é demais? Para um samurai, eu acho que ele merecia mais. Mas pense pelo lado positivo. Se o emprego como samurai não te já pagar bem, ele pode simplesmente virar um estilista. Jamais. E para terminar, menção honrosa, 1000 anos de dor, Naruto. Essa não podia faltar.
E sim, eu sei que 1000 anos de dor não se enquadra propriamente como um poder, e sim mais como uma técnica de mau gosto. Só que na mesma eu decidi trazê-la aqui. Por mais que seja engraçada, convenhamos, essa técnica não é nada útil em um combate sério. Quem é o retardado que iria permitir que o inimigo enfiasse 2 dedos diretamente na sua porta de saída? Pior, quem é o retardado que ia fazer isso em uma luta séria? O Naruto e o Gaara foram vítimas. No caso do Naruto, aquilo foi lá no clássico. O Kakashi só fez aquilo para humilhar o protagonista. Em uma luta séria, eu tenho plena certeza que o Kakashi nem usa essa técnica tão estúpida. E o caso do Gaara? No caso do Gaara, ele foi simplesmente o alvo do ninja mais imprevisível número 1 do mundo, que é o Naruto. E aqui é o meu que sou obrigado a engolir minhas palavras, né? E sim, eu tenho que admitir que existe sim um ninja tão sem noção ao ponto de usar essa técnica. E o nome dele é Uzumaki Naruto. Da mesma forma que o Naruto conseguiu usar essa técnica como o Gaara, mesmo sabendo que a vila estava em perigo, ele foi capaz de usar o Jutsu Sexy contra Kaguya, mesmo sabendo que o mundo estava em perigo. É necessário ser muito sem noção para usar essas técnicas sabendo que existem vidas em risco. E o Naruto é sem noção até esse nível. Por isso é que ele é conhecido como o ninja mais imprevisível número 1 do mundo. Mas tirando o Naruto e aquela vez que o Kakashi usou contra ele, ninguém seria usado o suficiente para usar essa técnica. Ninguém. Tirando eles dois. A verdade, Ignorers, é que esses poderes existem mais para ser um alívio cômico ou para mostrar que nem todo mundo nasceu para ser mega poderoso. O mais interessante é ver como alguns personagens, como o Hyuga ou o Kinemon, tentam ser úteis mesmo com essas habilidades limitadas. E mesmo não sendo poderosos, até certo ponto, eles sim são úteis. Mas e aí, Ignorers, me digam, gostaram desse vídeo? Qual desses poderes você achou mais vergonhoso? Esqueci de mencionar algum? Deixem tudo nos comentários. Lembrem-se, sujeito a errar, disposto a aprender. Eu não sou o dono da razão. Esse é apenas um vídeo de um fã que decidiu compartilhar com o mundo apenas aquilo que ele achava. E da mesma forma você é livre para deixar a tua opinião aqui embaixo, com todo o respeito. Antes de vocês fecharem o vídeo, não se esqueçam de se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações e deixar o like. Dessa forma, a plataforma vai entender que o conteúdo é relevante e você vai me ajudar a levar esse tipo de conteúdo aqui para mais fãs de animes. Sem contar que você será o primeiro a receber as novas informações e curiosidades da cultura pop. Valeu por tudo, por agora é tudo, fiquem bem e até a próxima.